não sei, eu gosto muito da ideia de pensar que a gente forma quem nós somos quando a gente é menor, assim. Então, são os traumas, são... Tudo bem, eu vou indo em... Digamos, o Norberto certamente foi a primeira pessoa que me tratou feito adulto. Era uma pessoa adorável no trato, era uma pessoa charmosa, era um cara bonito. O Norberto fisicamente, não sei se o Juca já descreveu, o Norberto era assim, digamos, ele é mais magro, era loiro de olho azul. Eu não sei quem é meu pai, porque, assim, primeiro que quando ele morreu eu tinha 6 anos só. O Norberto era um colega de sala, mas ele trabalhava em tempo integral, né? Era muito difícil tocar o curso puxava, né? E aí isso demonstra que ele mesmo chegou ao final, a capacidade dele era muito boa, isso aí. Ele é engraçado, porque ele é várias pessoas, né? Ele é, por um lado, a história que minha mãe conta, a história que minha avó conta, que já são histórias diferentes. Ele é a ideia de um herói que eu tenho. Vários familiares de desaparecidos participaram, foram falar na mesa e tudo, e eu percebi a importância de você sair, pelo menos, da solidão. Que essas pessoas, principalmente durante a ditadura, embora tivessem em contato, mas com muito risco, de poder se juntar, de poder falar daquilo em público, de poder fazer um luto, de uma coisa quase impossível de você fazer luto, que é quando você não tem o corpo. Um olhar meu sobre o meu pai é impossível, não tem como. Assim, morte tem medo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Eu gosto muito de falar com os jovens, com os estudantes, eu digo assim, ele era como vocês são agora, nós éramos como vocês são agora, certo? Eu conversava com o Norberto como colega, ele era muito discreto, ele nunca contou nada sobre esse segundo lado dele, que você não conhecia. Ele era um cara noturno, acho que ele trabalhava na Pfizer, ou uma indústria química aí, e aí parecia popular, mas ele era muito interessante. Foi muito duro estudar, trabalhar, né? Principalmente para ele. Ele não trabalhava em fábrica, Pfizer, sei lá o quê. Então, assim, quando ele sai, ele começa a trabalhar como economista, como está fazendo projetos, as coisas estão dando certo. Está tudo dando certo, no certo sentido, né? O clima estava ruim, mas ele ganhou uma bolsa para fazer um doutorado na França, do governo francês. Então, quer dizer, ele foi, sabe, assim, ele falou, meu Deus, né, o que é o destino, né? Foi por um pouco, porque aí quando ele foi preso, ele já não poderia viajar mais, digamos, aí teve ele conseguiu enrolar um pouco, sair, devia se representar, não se representou, e aí caiu na clandestinidade, aí já tinha... Quem era jovem e tinha um mínimo de ideais e de sensibilidade, tinha que se indignar. O que quer dizer terrorismo de Estado? Porque tinha uma coisa do medo. Vocês não têm ideia, quando eu voltei para o Brasil, claro, eu tinha ficado fora, então eu não tinha essa cultura do medo. Eu ficava impressionada como as pessoas tinham medo. Sabe, assim, uma coisa de olhar para o lado, Fiquei sabendo da morte do Norberto, vocês não vão acreditar. Eu fiquei sabendo da morte do Norberto vendo o jogo Brasil e Tchecoslováquia, o primeiro jogo na Copa do Mundo de 70. Tá? No momento em que a esquerda dizia que ia torcer contra o Brasil. É uma coisa muito bem registrada no filme do Karl Hamburger, do ano em que meus pais saíram de férias. O primeiro gol foi feito pelo tcheco Petras, que, para estupor nosso, ajoelhou-se e fez o nome do padre. Gente, mas como, né? Ateu devia ser, né? Mas esse gol foi comemorado. Era um gol feito por uma seleção da órbita comunista. Eu soube pelos jornais, eu soube que ele tinha a versão que apresentaram, que eles tinham se enforcado num hotel ali perto da estação rodoviária, na Duque de Caxias. Mas, como eu já sabia do envolvimento dele, eu acho que ele foi assassinado. Só que em seguida o Rivellino empatou o jogo e ninguém aguentou. Aliás, a presidenta Dilma Rousseff disse que estava na cadeia, né? Disse que não estava na cadeia e conta
aqui vendo uma televisão com antena com palha de aço para pegar por causa das paredes muito grossas do presídio. Foi uma festa dentro do presídio, né? Era impossível torcer contra o Brasil, era impossível permitir que a ditadura tomasse aquilo que a gente tinha de mais íntimo, né? Os nossos sentimentos. Eu estava fora. Eu fiquei em Cuba com ele, voltei de Cuba e eu não podia voltar para o Brasil. Porque se eu voltasse para o Brasil era fácil, me prendia a Marta e eu era refém da ditadura. Estava empatado o jogo 1-1, tocou o telefone na minha casa dos meus pais. E ainda me lembro do meu pai dizer: mas quem será o alienado que está telefonando essa hora aqui para casa? Minha mãe atendeu e falou gravemente para o meu pai: Carlos, telefone para você, é o Nede. Nede era meu tio, casado com a irmã do meu pai, minha tia Lígia, mãe da Maria Moraes, avó da Marta, sogra do Norberto. E eu percebi, prestando atenção no jogo, mas eu percebi que alguma coisa grave tinha acontecido, porque meu pai foi monossilábico ao telefone, voltou depois do telefonema, sentou-se no sofá onde ele estava vendo o jogo e não abriu mais a boca. O Brasil fez 3 gols ainda. Meu pai não comemorou nenhum dos gols. Quando o Norberto voltou para o Brasil, eu saí depois do Norberto. Então eu fui para a França, meu irmão estava lá, eu tinha amigos lá, a Helene tinha um grupo forte lá. Eu fui para a França e depois eu ia para o Chile, para constituir lá uma espécie de base da organização. Esse que era o projeto. Então a notícia me pegou na França. Eu demorei muito tempo para acreditar e não tive condições de ir para o Chile, acabei indo depois. Quando acabou o jogo, ele pôs a mão no meu braço e falou: meu filho, vão para casa do seu tio, porque o Norberto morreu, mataram o Norberto. Eu me lembro perfeitamente de ter saído com meu pai e as ruas já estarem tomadas pela festa da vitória. E foi o único momento na minha vida que eu tive ódio do futebol. E eu fiquei sabendo a notícia que foi julho, final de julho, e nesse Natal o Juca foi. E nós não falamos sobre o Norberto. E a gente levou 10 anos para conseguir falar com o Juca. 10 anos. Quer dizer, a gente se olhava, estava juntos e tal, mas eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Naquela noite eu prometi que eu ia matar o Fleury. Tá? E é claro que eu não matei. Mas por acaso e circunstâncias de coincidências dessas inexplicáveis, eu estava com o microfone na mão, ajudando a conduzir o ato de 1º de maio no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, quando o Djalma Bom, que era do Sindicato dos Metalúrgicos, acho que era o secretário-geral do sindicato que Lula então presidia, disse nas minhas costas: Juca, depois te dou detalhe, anuncia que o Fleury morreu, caiu de um barco na Ilha Bela. E eu pedi, tinha 100 mil pessoas, era uma festa magnífica no estádio de Vila Euclides, o gramado tomado, 100 mil talvez seja exagero, mas tinha muita gente. E eu pedi silêncio e anunciei: acaba de morrer o torturador Sérgio Paranhos Fleury. E foi uma ovação. Quer dizer, de alguma maneira, me tira da cabeça que eu matei o Fleury, né? Freudianamente eu matei o Fleury. Eu não acreditei, levei muito tempo para acreditar. Depois aí tem uma coisa assim, acho que eu vivi, que no dia que vocês fizeram terapia e tal, estudaram psicanálise, uma espécie de uma esquizofrenia, era uma coisa dividida, entendeu? Tinha um lado assim que ficava aquela coisa, eu podia falar daquilo, mas assim, aquilo eu não sentia. Uma espécie de uma é tão difícil explicar, mas fica uma coisa assim, você é duas pessoas. E eu me dei conta, não é que eu não sabia, eu sou psicanalista, a gente sabe como é que é esse mecanismo, que você sabe uma coisa, mas você põe de lado e não pensa mais naquilo para viver sua vida. Né, porque a gente voltou para o Brasil, eu tinha 10 anos de idade, depois do exílio, aonde a próprio governo e uma parte importante da sociedade defenderam que o teu pai fosse assassinado. E entender que isso foi uma razão não pessoal, mas pública,
porque era o interesse de classe econômica, era uma luta política, ou, enfim, qualquer outra explicação que se dê, são várias, é a mesma explicação com várias vertentes, né? Não tomar pessoalmente, porque não era uma coisa contra mim, não queriam atingir aquela menininha. Não, mataram um opositor político, como aliás mataram vários, tanto aqui quanto em outros lugares do mundo, e como aliás continuam matando, né? E eu me lembro de uma reportagem de uma revista semanal, que eu não lembro qual era, que era o verão da anistia, o verão logo depois da anistia, né? Que foi o final de 79, daí aquele verão. E o assunto daquele verão, assim, tudo bem, estou falando da mídia, né? Era assim, que o Gabeira veio da Suécia todo diferente, que ele usou uma sunga de tricô, então a sunga do Gabeira, quer dizer, morreu o assunto do que vai acontecer com o Brasil pós-ditadura, e principalmente, quer dizer, como é que a gente vai se relacionar no mesmo país sem nenhuma punição nem nada com torturadores, mandantes de tortura. Sumiu o assunto. Os anos 80 foram os anos de bastante, eu acho, de muita alienação. E não ao contrário, anos de recuperação. Não digo dos familiares dos mortos e desaparecidos. Aí a gente entra na questão da família do Norberto e de dezenas de outras famílias, né? Ainda estou esperando uma comissão da verdade que vai realmente nos dizer o que aconteceu. Né? Porque até onde a comissão da verdade apurou, nós já sabíamos, porque tivemos que apurar por conta própria. Porque em 95, quando teve a lei que criou a Comissão Especial de Justiça, ficou a cargo das famílias fazerem a pesquisa histórica, o que, aliás, é um absurdo. Uma vergonha. O governo tinha que ter aberto os arquivos já naquela época e continua não abrindo. O Brasil foi o único país dos países que tiveram ditaduras militares na década de 60, 70 ali, da América Latina, né? Foi o único que anistiou totalmente os crimes do Estado, os criminosos, né? Os agentes do Estado criminosos, de presidente até o delegado ou torturador da delegacia. O que eu, minha mãe e outras pessoas ligadas a nós conseguimos apurar foi que o meu pai foi preso, foi assassinado, definitivamente não foi suicídio. Agora, e na data do 24 de abril de 1970, exatamente quem matou, a gente não sabe, a gente supõe. A maior crueldade do Estado ditatorial é fazer com que o familiar é que tenha que desistir da busca. É como se a mãe tivesse que abandonar o seu filho, uma hora e falar, não vou procurar mais. A irmã, a esposa, o irmão, né? Dizer, desisto. Se desapareço, se digo uma mentira sem me arrepender. A USP, né, infelizmente, é isso que eu brinco, né? A ditadura nunca mais saiu de lá. Né, quer dizer, eles não quiseram nem... Vocês conhecem a história da Rosa Kuczynski? Os caras não têm nem isso, meu. Como assim, entendeu? Se negam atualmente, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Tem uma vergonha, eu tenho vergonha, tem coisas que eu acho que são vergonhosas, eu teria vergonha de pertencer a essa faculdade, não é? Estar perto de uma comissão universitária, acho que foi o quê? Congregação. Que quando eu estava no centro acadêmico, o governo inventou o negócio chamado diretório acadêmico, pela tal lei Suplicy. E eu e o meu grupo, o Denizar era uma das pessoas que se destacavam, a gente disputava as eleições do DA, que era obrigatório, só para manter ele inoperante. A gente ganhava e não fazia nada com o DA. E mantinha o centro acadêmico e a gente era ajudado, inclusive, outra pessoa de saudosa memória, o professor Dirceu Lino de Marques, o diretor da escola. Ele nunca... A gente tinha umas proteções aqui. Para perceber o grau de infiltração, isso é, como é que os funcionários eram vigiados, como é que tinha dedo duro, o terror que era para quem ficou lá. Como é que, isso aí nenhum outro lugar tinha como a USP. Por quê? Primeiro que a USP foi golpista, né? Dos caras que assina o AI-5 era o nosso reitor. Segundo, porque realmente era a mais ativa e foi a mais atingida, né? Ficou sob suspeita para sempre. Porque a primeira escala, né, a primeira vez foi o CPI, era uma comissão de inquérito nas universidades. Isso não deu muita coisa. Depois de 68,
Quando tem o AI-5, e aí acabou. E cavar nessa história é entender também o que vem por trás. Eu acho que faz parte de entender a história, uma história que muitas vezes a USP também ofuscou. Manter a memória viva é essencial para que todos saibam e nunca mais repitam. Eu imagino que iniciativas como essa tenham o condão de conseguir fazer com que aquelas pessoas que participaram dessa violência nunca mais pensem em fazer nada parecido, porque hão de saber que mais cedo ou mais tarde elas serão denunciadas, que a história não os absolverá. A função da memória qual é? É do aprendizado. Por que aprende? Porque tem memória. Quem não tem memória não aprende. Enquanto a Comissão da Verdade estava trabalhando, havia muita divulgação, até no Jornal Nacional e tudo. Mas o nosso relatório, talvez até porque não conseguimos denunciar nenhum torturador, não conseguimos levar ninguém para a cadeia, rapidamente o assunto morreu. Né? Não sei que coisa podia acontecer, mas o assunto morreu. E eu fiquei muito chateada de ver que, em vez de nas passeatas que houve aí, haver gente carregando cartazes nunca mais ditadura militar, teve um ou outro idiotas, cabeça fraca, escrevendo intervenção militar. Como se ouviu falar que uma vez houve uma ditadura, não foi ver de verdade o horror que foi, e acha que no momento confuso na política a melhor ideia seria uma intervenção militar. E alguém provavelmente da geração de vocês. Cedendo, tirando os petistas daqui, deixando só os brasileiros. E eu acho muito importante a gente resgatar isso justamente porque se não é a gente, não vai ser ninguém, sabe? Vão ser memórias, entende? Eu acho que a nossa geração tem sim o dever de... não que a gente deva fazer, mas é uma coisa que a gente deve aos nossos pais. Digamos, eu acho que as reparações, primeiro foi a gente mesmo nunca deixar cair, né? Então, os amigos, pessoas e tal, isso deve sempre vivo. Esse é um assunto sobre o qual eu não falo até hoje com muita naturalidade, como vocês acabam de perceber. Porque eu sempre senti falta que houvesse uma homenagem desse tipo a ele. Eu, do meu jeito, nos meus espaços, todas as vezes que pude de alguma maneira fazer referência a ele, fiz. Mas sempre achei muito pouco. E sempre foi uma coisa assim, digamos, mais para me bastar do que, né? Então, à medida que eu vou falando, cada pergunta me emociona mais. Eu acho maravilhoso. Vocês são muito jovens e estão fazendo uma coisa que não é que beneficia só a minha geração e essas pessoas que, não é? Vocês não estão deixando a bola cair, né? Eu acho muito importante. Para mim é muito violento, porque eu não gosto de falar em público, eu não gosto de me comover assim, e não dá, é uma coisa que eu começo a falar, Então para vocês é uma coisa muito espanhol, porque é muito especial, espanhol não, muito especial, né? Porque me comoveu ver o que vocês estavam fazendo. Então, eu acho que é importante preservar a memória do Norberto aqui na faculdade como uma figura, assim, um aluno, bom aluno, lutou pelos ideais, infelizmente morreu. E até me emociona. Poxa vida, numa escola da importância que tem a FEA, onde ele foi professor, fazer esse resgate da história e ter o nome dele para sempre ali. Eu acho muito legal, me comove. Samba e nada mais. É samba que eles querem, eu tenho